Seja muito bem-vindo a mais um podcast. Essa série que está incrível, com vários empreendedores de sucesso, pessoas que começaram lá de baixo, criaram seus negócios e hoje está alcançando o Brasil. E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, um amigo meu de décadas aí. Começou quase na mesma época que eu comecei a Credit Fácil. E hoje, essa pessoa é dono de uma maior rede de portal de notícias do Brasil. Hoje ele é um franqueador. Ele começou a empreender aos 18 anos de idade. Ele é formado em sistema de informação. Ele montou uma empresa que fazia sites, hospedagem. 2 anos depois, ele criou um portal de notícias, aonde teve um sucesso, uma repercussão na cidade, aonde ele começou, e ele quis multiplicar isso através de franquia. Então, para contar toda essa história de como ele começou a empreender aos 18 anos, como que ele chegou hoje a ter 65 franquias do portal, quero convidar aqui o meu amigo Guilherme. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado, André. Guilherme Turcato, o rei da internet. Um rei da internet. Guilherme, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Para contar aí para as pessoas que vão acompanhar o nosso podcast, né? Como é a vida do empreendedor, né? Porque as pessoas acham que é fácil você empreender, né? Quando vê a pessoa tendo sucesso, tá lá, tá com o carrão, tá com uma casa, tá viajando, e as pessoas acham que é fácil. Só vê as pingas que a gente toma, não vê os tomos que a gente leva. Exatamente. E eu queria que você contasse um pouquinho para mim, assim, um pouquinho da sua história. Tá. Né? Como você começou a empreender? Você disse para mim que começou a empreender com 18 anos de idade, é isso? Sua primeira empresa foi com 18 anos. Mas antes, vamos falar antes. Como é que era o Guilherme antes? O que o Guilherme pensava como adolescente ou criança? Você já empreendia ou não? Como é que veio essa virada de chave, assim, falou, agora eu vou ter meu negócio? E tão jovem assim, né? Tá certo, legal. Primeiro, gostaria de te agradecer pelo convite. Então, uma honra estar aqui no seu podcast. Obrigado. Às vezes é um pouco difícil falar da nossa própria história, né? E eu tô na introdução que você fez aí, eu estava lembrando de várias coisas aqui agora. Como é que eu vejo assim que começou essa vida de empreendedorismo? Foi dentro da minha casa, escutando meus pais falar de negócio. Meu pai sempre teve o próprio negócio, então eu sempre via ele conversando com a minha mãe, fazendo planos, pesquisando novidade para a empresa deles, e eu sempre acompanhei, sempre vivi isso dentro da minha casa. Então acredito que para a pessoa começar a empreender, ela tem que começar a ter uma referência. Não necessariamente dos pais, né? Mas de algum amigo. Alguém que inspira, né? Alguém que inspira ela. Né? Ela tem que ter uma referência. Eu quero ser assim quando eu crescer. Né? Não é isso? Então, acho que começou dentro da minha casa. Quando eu tinha uns 12 anos, eu não acredito, uns 12 para 13, meu pai me deu um computador. E aí, inicialmente, queria o computador para jogar, né? Só que ele tinha uma fábrica de móveis, móveis sob medida. E aí, rapidinho, ele me pagou um curso de AutoCAD, né, para fazer os projetos dos móveis para os clientes dele. Eu aprendi a fazer projeto 3D. Isso eu estava com uns 14 fazendo esse curso. Então, eu comecei a usar o computador como ferramenta de trabalho, saí do joguinho, comecei a usar aquilo como ferramenta de trabalho, eu tinha uns 14 anos por aí. E eu sempre gosto de falar isso, que assim, uma coisa vai puxando a outra. Aí eu comecei a fazer esses projetos para a empresa do meu pai. Para mim era quase que uma diversão, aquilo ali, um prazer, apesar que era uma obrigação já. E quando eu mudei para Umuarama, um dos meus primeiros trabalhos foi fazer projeto 3D para algumas empresas de imóveis aqui de Umuarama. Freelance. Então a marcenaria me contratava, tem um espaço tal, eu preciso fazer um projeto 3D aqui, então comecei a trabalhar, prestar serviço para essas empresas. Então acho que eu atendi ali na época umas 4, 5 com 15 anos, 14, 15 anos de idade. Isso aí foi quando eu já mudei para Umuarama, que eu tinha 16 para 17. 16 para 17. Né? E aí começou. Né? Aí eu dava aula particular também de informática para 2 crianças na época. Caramba! Então eu ganhava meu dinheirinho dando aula de informática, né? Era sábado de manhã e sexta, não me lembro, para 2 crianças, e também fazia esses projetos para as lojas. E aí eu comecei, isso já não era uma empresa, não tinha nada a ver, mas era o jeito que eu tinha minha renda, minha fontinha de renda era isso aí. Ou seja, você já era um empreendedor informal ali, já estava empreendendo. Exato. E ainda já estava ensinando as pessoas, Exato. né? E olha como é que uma coisa puxa a outra, e o incentivo também me ajudou demais.
Meu pai me deu o computador, me pagou um curso de 3D. Também me pagou um curso de informática básica. Foi aí que eu comecei a mexer com o computador. Hoje as crianças aí têm a oportunidade de começar a mexer no computador com 3 anos de idade. Tem muito mais oportunidades. Tem muita mais oportunidade, né? O que você aprende hoje no YouTube? Tem muito. Então, por causa daqueles 2 cursos, eu já estava apto a dar aula de informática particular, fazer um dinheiro e fazendo esses projetos 3D. Aí tá. O que aconteceu? Eu fui ser estagiário, me cadastrei no CIE, né? E fui ser estagiário de um pessoal. Esse pessoal tinha inventado uma máquina e precisava fazer todo um projeto 3D da máquina para poder patentear. Aí eu trabalhei junto, tive a oportunidade de trabalhar junto com um engenheiro mecânico. Caramba. E ele editava, tem que desenhar, só que ele não sabia desenhar no computador, no 3D. Eu sabia. E eu era o estagiário. Desenhei a máquina inteira, parafuso por parafuso, junto com esse engenheiro. Tive um contato daí com uma pessoa que eu nunca imaginei que ia ter, que era um engenheiro e tal. Então, tive esse trabalho, esse estágio de desenhar essa máquina para esse pessoal. Aí acabou esse projeto, fez a patente, né? Patenteou a máquina e tudo. Aí fiquei sem trabalho novamente. Aí esse pessoal gostou tanto do meu trabalho que eles me indicaram para uma agência de publicidade para eu ser o faz tudo lá também. Fui ser estagiário nessa agência. E aí ali é que eu tive contato com esse mundo da propaganda, que é o que eu vivo hoje. Então você vê como que uma coisa vai... Parece que é um destino já, né? As coisas vão trilhando. Foi trilhando. Linkando uma coisa e aí, com a outra. Quando que foi assim que você falou assim, não, agora eu vou montar minha empresa, estou preparado, com 18 anos, como é que você fez isso? Nisso aí eu estava nessa agência Qual de propaganda. momento foi da decisão? Você falou, não, o que te motivou a abrir o seu próprio negócio? O que motivou foi que nessa empresa que eu estava ali há 1 ano de estagiário, essa empresa ia começar a trabalhar criando sites. E aí quem que ia aprender a fazer site para prestar esse serviço era o estagiário, faz tudo. Eu falei, não, eu vou montar uma empresa disso daí. E saí... E você começou sozinho? Sozinho. Porque a empresa, a Prestige, eu fiquei mais ou menos uns 2 anos trabalhando sozinho. Montei um escritorinho, inclusive tem foto lá no meu Instagram desse primeiro escritório, na sala dos meus avós, numa sala separadinha. Ah, você nem alugou uma sala, você ficou em casa mesmo? Não, em casa. Aí tinha um apartamento, eu morava com meus avós na época, e no apartamento deles você entrava na sacada, tinha a sala de TV deles e tinha uma outra sala. Essa outra sala eu montei meu escritório. Recebia cliente lá e tudo, organizei, coisa chique. Foi a forma que eu comecei daí. Então eu tinha que aprender a fazer site, aprendi a fazer e aí eu resolvi abrir a empresa disso. E aí prestando serviço aleatório, fazer um site aqui, outro para uma empresa lá, e fiz um site para uma empresa de fora. E foi fazendo o nome devagar, bem devagar, mas com frequência, sem parar, sem desistir. E como que você... Muito perrengue. Você falou que era sozinho, né? Como é que você fazia para vender, para produzir, para entregar, para receber? Fazia tudo, André. Tudo. Como é que era a sua rotina? Você saía... Como é que era? Como é que você vendia? Sinceramente, os primeiros foi tudo indicação. Indicação. Como é que eu vou te dizer assim... Muitas vendas era só indicação. Eu me lembro de poucas vezes que eu saí para vender. O cliente vinha atrás. Né? Então, eu fazia um site para o André comentava com algum outro empresário, esse outro empresário precisava também e vinha atrás de mim. Então, foi mais ou menos assim. Eu saía pouco para vender. Tanto é que os outros falam que eu sou vendedor, mas eu não me considero vendedor. Eu acho que eu sou um bom atendente. Um bom executor, né? Ali. E aí... O pessoal começou a te conhecer, começou a indicar, e aí possivelmente você ficou muito ocupado, né? Muito. Porque quando a gente é sozinho, tem que fazer tudo, você tem que dividir seu tempo para que você possa conseguir ter maior produtividade de alguma forma, né? Com certeza. Foi aí que eu vi a necessidade de ampliar. Eu falei, bom, da maneira que está, eu não vou passar daqui. Isso aqui não está suficiente. Até porque estava atropelado, né? Desenhava o site, fazia a programação do site, atendia o cliente, prestava suporte para esse cliente depois, porque todo site ele é um filho, ele precisa de manutenção, né? Exatamente. Então fazia tudo isso daí. Atendia tempo para atender novos clientes, fechar novos negócios. E aí foi onde eu decidi montar uma equipe. Aí que eu tive coragem de sair ali da salinha dos avós e alugar
uma sala, montar um escritório, contratar uma equipe. Aí comecei a ter outros tipos de desafio. Que uma coisa é a gente se autoliderar e a gente gerir, não tem equipe para gerir. É eu e os clientes. E agora tinha uma equipe. Uma equipe. E aí, gente, ó, então, vai pegando os insights, pega o seu caderno, um papel, vai anotando. Porque você quer, às vezes você não empreende ainda e quer começar a empreender. Tem muita gente que está na informalidade, quer montar um negócio. Você precisa entender algumas coisas. No começo, você vai fazer tudo mesmo. E é importante você fazer tudo, porque você vai conhecer todos os setores da empresa, você vai aprender como faz cada coisa. Mas, quando você faz muita coisa, você não faz nada muito bem feito. Em algum momento, isso vai chegar que você não consegue mais, alguma coisa você vai deixar para trás. E aí chega o momento de você crescer. E aí é onde que a maioria dos empreendedores acabam se lascando, porque tudo é novo, né? Tudo é novo, você só tem o desejo, tem a vontade, cara, e agora, como é que eu vou, igual o Guilherme falou, como é que eu vou gerenciar uma equipe agora? Agora tem que gerenciar cliente mais equipe, então aí vou ter mais trabalho, é uma outra forma de fazer e aprender. Então, para que você não erre, igual eu errei no começo, igual com certeza o Guilherme também errou no começo com pessoas, presta atenção nas dicas, para você não errar, para você começar do jeito certo. As pessoas acham que empreender, Guilherme, muitas vezes, agora vou empreender, vou trabalhar menos. A gente que trabalha com franquia, as pessoas chegam, não, eu quero agora desacelerar e tal, eu quero sair da minha empresa, que é muita instituição, e eu vou empreender, eu quero trabalhar menos. Empreender é trabalhar menos? Você acredita nisso ou não? Não, de forma alguma, até porque quando você está empreendendo, seja com o teu próprio negócio ou um intraempreendedor dentro de outro negócio, com um cargo de liderança, se você não estiver pensando nesse negócio 24 horas por dia, você não está empreendendo. E isso já é trabalhar. André, teve várias vezes que eu sonhei durante a noite. Eu sonhei eu fazendo o serviço. Eu acordava, eu não dava nem pensar. Eu já tinha feito de madrugada. Já tinha feito serviço de madrugada sonhando. Você tem noção do que é isso? Isso não é trabalhar? Então, o empreendedor ele não para nunca. Se ele parar... Às vezes alguém me zoa, né? Igual você esses dias. Nossa, mas você estava pescando de novo, não sei o quê. Eu estou pescando, eu estou pensando nos negócios, eu estou tendo ideia, eu estou num momento de distração, eu estou trabalhando. Você deve ser assim também? Sim, já nós vamos falar da pescaria, a importância de fazer isso, porque tem um porquê. Né? E já vamos falar da importância disso, do empresário ter o tempo dele, o tempo com ele mesmo, né? Para ele refletir e ele volta cheio de ideias e ele faz transformações no seu negócio. Porque ele saiu do ambiente, ele foi para um ambiente que ele está relaxado e é onde ele consegue pensar. Né? Mas já nós vamos chegar nessa parte da pescaria, que virou um negócio, inclusive. Né? Todo empreendedor é assim, ele transforma lazer em negócio. Também. Né? E aí, vamos lá. E aí você montou a sua equipe. Como foi para você liderar? Você já tinha liderado pessoas ou não? Não. Tá. Como foi sua experiência de ter que descentralizar de você, delegar algumas coisas, ter que ensinar muitas vezes e lidar com essas pessoas? Como foi? Foi tranquilo para você? Você teve alguma dificuldade, alguma barreira? Como foi? Foi bastante desafiador e eu tive algumas barreiras, sim, para liderar da maneira correta. Eu demorei bastante para aprender e até hoje aprendo todo dia com isso. E que assim, eu sempre fui muito detalhista. Aquele perfeccionismo exagerado, aquele atrás do detalhe, da minúcia exagerado. E aí, para você delegar, quando você é muito detalhista, é muito difícil. Porque você quer a perfeição da pessoa também, né? Exato. E a pessoa não tem, pode ser que ela não tenha o mesmo olho que você. E aí você está acostumado muito a fazer do seu jeito. E talvez o jeito que a pessoa faz é melhor que o seu, mas você quer que seja do seu jeito. Então, até você não quebrar isso aí, você sofre demais. Eu sofri demais com esse ponto, por causa do detalhismo. Você ia lá e refazia algum trabalho muitas vezes. Tá? Muitas vezes. E isso é exaustivo fisicamente e mentalmente. Poxa, mas não está do jeito que eu queria. Não tinha que ser aqui, não era aqui. E isso sempre foi muito desgastante para mim. Tem pouco tempo que eu me desprendi total disso. Como é que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer assim, tal. Qual que é a melhor ideia? Tá, então faz essa melhor ideia. Do jeito da equipe.
Claro, vou supervisionar, vou ver se está dentro... Em que momento que isso aconteceu? Que você falou, caramba, eu tenho que ser menos exigente. E como é ser menos exigente? Porque você teve que sair daquilo que você pensava, daquilo, você teve que mudar a sua forma de pensar. Com certeza. Era uma... Não sei se eu posso chamar dessa forma, mas era uma crença limitante que eu tinha. Não, tem que ser do meu jeito, porque o jeito que eu sempre fiz é o que deu certo. E tem que ser assim. E eu falei, não, cara, mas as outras pessoas também têm ideia e elas também podem saber fazer e tem que saber fazer melhor que eu. Em que momento que você começou a pensar isso? No momento que eu comecei a pirar. Aconteceu alguma coisa? O que foi? Comecei a pirar. Franquia, um monte de franqueados. Então, a gente tem a nossa equipe interna. Aí tem os franqueados que tem equipes lá e, de repente, eu me peguei querendo atender todo mundo e não funciona. Eu sou um só. Eu falei, não, as pessoas têm que colaborar, a equipe tem que se envolver nisso, não só eu, não vou dar conta, eu sou um. Aí eu comecei a entrar em parafuso, eu falei, não, preciso me libertar disso, tem que deixar as pessoas fazerem, tem que deixar as pessoas fazerem. E aí fui me libertando, é um processo, né? É um processo. Quando eu me pego mexendo com algum detalhe, eu falei, não... porque isso é sua personalidade, né? Exato. Já está dentro de você, só controla ela, né? Controla o seu temperamento, controla a sua... E aí... Um dos pontos chaves no meu ponto de vista, para alguém que vai empreender e liderar e tal, é o autoconhecimento. Até eu não entender que eu era daquele jeito ali, o jeitinho da minha madeira, você sofre demais. E o que você fez para ter autoconhecimento? Você buscou ajuda? Você fez algum treinamento? O que transformação aconteceu em você? O que mudou dentro de você se autoconhecendo? Porque o que acontece, pessoal? Muitas vezes o empresário, a primeira coisa que ele se preocupa é fazer alguma formação técnica. Vou empreender, vou fazer um curso de administração, um curso de finanças. E ele esquece que ele precisa se autoconhecer. Porque o empreendedor que não tem inteligência emocional, ele não consegue prosperar. Ele vai pirar. Porque ele não consegue lidar com as situações, com os conflitos, ele não consegue lidar com pessoas. Então, o buscar o autoconhecimento é você saber a sua essência e saber controlar aquilo. Porque se você é uma pessoa nervosa, isso não vai mudar. Você sempre vai ser nervoso. Mas com inteligência emocional, você sabe controlar ela. E botar essa energia que você precisa no momento certo, na hora certa. E com isso, você ganha produtividade, você ganha a admiração das pessoas. Paz. Você ganha paz, que é o principal. E você tem resultados. Guilherme, fala para mim. O que você fez daí, então? O que você buscou de autoconhecimento e o que você possa ensinar as pessoas que estão assistindo que foi importante para você, algo que você falou, cara, virou a chave para mim quando eu aprendi isso e eu mudei meu comportamento disso para isso. Tá. Fala para nós sobre isso. Legal. Eu também penso que, pelo menos no meu caso, eu não tive assim, um divisor de águas, sabe? Foi um processo. E foi acontecendo. Então, foi através de alguns treinamentos que eu tive a oportunidade de fazer. Foi através de conversar com gente que já estava num nível acima, ou vários níveis acima. Então, muita referência. Talvez você não lembre, mas teve algumas conversas que a gente teve, tomando uma cerveja, que eu falei, olha que legal isso aí que o André me falou. Outro dia, conversando com outra pessoa, o cara me falou isso. Então, você vai pegando. E aí, você vai trazendo para você o que serve. E aí, você vai aplicando essas referências de treinamento, de leitura, de um podcast. Você vai aplicando isso, trazendo, e você vai cruzando com a tua sensibilidade, com o teu jeito de ser, e aí vai gerando um autoconhecimento. Engraçado, Guilherme, que as pessoas que eu estou entrevistando aqui, que tem a mesma história, todo mundo esbarrou no mesmo problema, que é do autoconhecimento. É o saber se controlar, é sair do eu empresa para ir para ser um empreendedor de verdade. Né? E sem ajuda, inclusive um outro convidado falou, não, eu tive que fazer uma terapia. Né? Você teve que fazer treinamentos de inteligência emocional, enfim, de formação. E todos têm essa barreira mesmo, que é normal do empreendedor ter isso. Mas enquanto ele não descobre isso, ele não busca o autoconhecimento, ele não muda o ambiente dele, ele não começa a falar com pessoas que já trilhou algum caminho para aprender, ele não teve um mentor. Às vezes as pessoas querem caminhar sozinho, o Guilherme, empresário, eu sinto isso, e elas precisam do mentor.
pessoas que já trilharam aquele caminho, que já passou, que vai dizer para ela. Às vezes é uma viradinha assim, de nada, que muda todo o game do seu negócio. Com certeza. Você teve alguma coisa assim que aconteceu, que foi uma viradinha de chave, assim, coisinha pequenininha, que deu um reflexo tremendo no seu negócio? Tive várias viradinhas de chave, e tem até hoje. Muita coisa. Não sei se eu me lembro de nada muito específico agora, mas... Algo que alguém te falou que foi assim, cara, isso aqui virou minha chave. Ah, André, agora você me pegou de surpresa. Mas daqui a pouco eu vou Tá. lembrar de alguma coisa, tá? Eu vou lembrar de alguma virada de chave dessa. Mas aproveitando para falar de alguma coisa que aconteceu e que eu me negava a fazer, por exemplo, na época da pandemia, né? Odeio falar de pandemia, mas não tem jeito, a gente passou por isso. No caso da nossa franqueadora, o franqueado adquiria a nossa franquia, ele vinha até aqui para fazer o treinamento inicial da franquia. E isso, pô, sugava a nossa agenda aqui, sugava a agenda do cara, esse franqueado gastava dinheiro com deslocamento, hospedagem e tudo mais para vir para cá. E aí na pandemia não podia mais viajar. Como é que eu vendia franquia? Tinha que dar o treinamento. Antes de você falar disso aí, vamos falar, como surgiu a franquia, a ideia? Porque você era uma agência de sites e hospedagem, né? E como nasceu a Portal Cidade, né? Portal da Cidade. Portal da Cidade. Como é que nasceu? Qual foi a ideia da Portal da Cidade? Vamos voltar aqui atrás para depois a gente falar sobre as franquias. Beleza, legal. A ideia do portal foi o seguinte, eu estava ali há 2 anos empreendendo com a Prestige, fazendo sites, um amigo meu chegou e falou, Guilherme, por que você não faz um site aqui da nossa cidade com a lista telefônica das empresas e também coloca ali os boletins de ocorrência todo dia para o pessoal saber o que está acontecendo na cidade. Eu falei, será? Cara, você já sabe fazer o site, por que você não faz? Isso aí para você é moleza. Um amigo falou. Se eu soubesse, eu fazia. Era o pai de uma namorada minha da época, que é meu amigo até hoje. E eu falei, não, legal, vou fazer. Aí eu fiz, chamava Portal Moarama, portalmoarama.com.br. Quem acessar tem lá o domínio até hoje. E aí começou dessa forma. Então comecei a colocar ali os boletins de ocorrência, notícia, né? Todo mundo acha que eu sou jornalista, eu não sou jornalista. Tem um negócio de jornalismo, mas eu não sou jornalista. E aí começou dessa forma, só com esses 2 conteúdos, lista telefônica das empresas da cidade e esses boletins de ocorrência. E aí eu comecei a perceber que estava tendo acesso. E aí um dia eu estava num cliente meu, que estava fazendo o site dele, e na tela do computador desse cliente estava aberto o portal. Aí eu peguei e falei assim, mas e esse site aí? Então, cara, você viu que legal esse portal Moarama aqui? Todo dia eu entro aqui, tem tudo as ocorrências e tem até o telefone da minha empresa aqui, eu nem pedi para colocar, olha que utilidade isso aqui. Eu falei, esse site é meu. Eu falei, você tá brincando, eu acesso todo dia, não sei o quê, parabéns e tal. Aí esse cara falou assim, viu, mas coloca aqui um link pro meu site que você fez, então quanto você cobra? Porque o portal até aí só tava me dando trabalho. Caramba. Não ganhava dinheiro, eu tava meio de hobby aquilo ali. Então foi um amigo que deu a ideia para eu fazer o portal e eu fiz, e foi um cliente que ele quis anunciar um negócio, eu nem estava pensando em vender propaganda ali dentro. Aí que eu comecei a ver o portal como um negócio, pegando o insight ali da hora de uma conversa. Aí eu vendi lá, acho que era R$50 por mês na época, a propagandinha. Com o link do... Já fui, saí dali, fui no outro cliente, fiz a mesma coisa, fui no outro, peguei mais 50, o outro tinha vários clientes anunciando. Aí que virou um negócio. Aí que eu comecei a ver E muitos negócios começam assim, né? Você entrega, daqui a pouco alguém está querendo comprar aquilo ou está interessando para isso. E aí, calma que aconteceu mais coisa parecida com isso. Aí tá, Guilherme, beleza, você montou um site de conteúdo local. Aí foi ampliando os conteúdos, classificado de emprego, classificado de veículos, colocando conteúdo local dentro desse site. Isso aí já era 2008, esse começo do portal. 2008. Quando começou ali em 2010, 2011, não sei exatamente, o portal ele já tinha tanta abrangência aqui em Umuarama, estava tão assim, sendo bem acessado com muita audiência, que começou a repercutir em outros lugares, né?
Internet, o cara acessa de qualquer lugar. E era tudo de forma orgânica que você fazia nessa Tudo época? orgânico. Tudo orgânico. Não tinha anúncio patrocinado de mídias sociais. Não existia isso aí, tá? E aí, olha só como é que a coisa aconteceu meio sem querer de novo no caso da franquia. Como que eu tive a ideia de franquear? Todo site que a gente faz, a gente assina embaixo, desenvolvido por Prestige. E o Portal Moarama também tinha isso. Aí várias pessoas começaram a ligar na Prestige, entrar em contato com a Prestige e falaram, viu, eu quero que você faça para mim um orçamento de um site igual daqueles caras do Portal Moarama. Eu falei, beleza, vou fazer um orçamento para você. Só que nessa época o portal já tinha muita coisa, então era um site caro. Eu fazia o orçamento e mandava. Uhum. Aí o cara, não, muito caro, não fechar o negócio. Da semana que vem, outro cara entrou em contato. Viu, eu quero um site igual daquele dos caras do Portal Moarama. Quanto você cobra? Faz um orçamento. Apresentava o orçamento, não fechava o negócio. Foi uns 10 para cair minha ficha. Caramba. Que eu não fechei negócio, porque ficava caro. Eu tô arrepiando, André. Tô arrepiando, cara. Aí eu falei, cara, eu já sei. O próximo filho da mãe que ligar aqui pedindo esse orçamento, eu vou alugar um site para ele. Eu não vou fazer orçamento para fazer um diferentinho. Vou fazer. Ligou o cara, falou, viu, vem cá. Não vou fazer orçamento porque vai ficar caro. Mas é o seguinte, você gosta desse site? Eu vou colocar igualzinho para você aí na sua cidade. Nossa, é perfeito, é meu sonho. Então tá, é tanto por mês. O cara fechou, beleza. Ligou mais um, ligou mais outro, ligou mais outro. Então aí eu tava... O crescimento das sinais, né? Aí o que começou a acontecer? Aí não era franquia ainda, era só um site com o nome do cara lá e tal. Aí eu pensei assim... Aí que começou a acontecer? Então já tinha vários clientes usando o meu padrão de site. Começou a acontecer que alguns desistiam. Falei, pô, mas eu não quero fechar negócio, daqui a pouco o cara desiste. Porque uma coisa é ele ter o site, a ferramenta. Outra coisa é ele saber trabalhar com aquilo. Exatamente, como vender aquilo. Aí, fui no Sebrae, conversei com muita gente, pesquisei e não dormia pensando nisso. Mas você já estava com ideia de franquear, ou não? Aí que começou a ideia da franquia. Porque qual que foi o X? Pô, os caras estão usando as minhas ferramentas, mas eles não sabem trabalhar com essas ferramentas. Eu tenho que treinar esses caras, eu tenho que ensinar, eu tenho que dar suporte, tenho que ensinar ele a trabalhar com isso daí. Não é só dar lá o Aí que eu cheguei na ideia da franquia. Guilherme, franquia é o seguinte, além de você dar o ferramental, você vai dar uma marca, vai dar um suporte, vai dar um treinamento. Método, né? Como fazer, um método, né? como fazer, como usar. Como fazer para o cara ter sucesso. Aí que eu comecei a formatar a franquia. E você, quando você falou, vou fazer... E aí nessa época, eu não sei se você lembra, mas eu fui conversar com você. Sim, eu lembro. Lembra? Você foi lá no meu escritório, lá naquele... onde eu era ali em cima. Mas você achava que ser um franqueador era muito distante, era muito difícil? Como é que você pensava antes de você procurar Sebrae, pegar na... Você acreditava que franquia... Você chegou assim a questionar, será que o meu negócio é franqueável? Será que é um negócio muito difícil? Será que é caro? O que passava na sua cabeça? Num primeiro momento, quando eu cheguei, não, tem que ser uma franquia, a gente, de novo, aquele raio daquela crença limitante. Não, mas eu vou ter uma franqueadora? Não, eu não dou conta disso. Isso aí é um negócio de milionário. Não, sabe, eu próprio me boicotando, mas a gente não sossega. Eu falei, não, vou tentar, vamos mexer, vamos ver como é que é. Aí conversei com você, conversei com outros amigos, procurei ajuda profissional, jurídico e consultoria especializada, né? Busquei ajuda, sozinho a gente não faz nada. E aí comecei a formatar a rede. Aí em 2014, está fazendo 10 anos, aí eu mudei a marca, né? Que era Portal Moarama, aí tinha o Portal Douradina, aí tinha o portal, o nome da cidade da pessoa que ela estava desenvolvendo. Isso não é uma marca. Aí que eu cheguei no nome Portal da Cidade. Então ficou da Cidade, Moarama. No primeiro ano, você conseguiu vender quantas franquias? Como foi esse primeiro ano? Esse começo? No primeiro ano você procurou alguma empresa, enfim, que formatou esse negócio. Inclusive, gente, eu quero fazer um convite. Você que está aí pensando, está tendo esses sinais aí, você tem um modelo de negócio que ele já funciona, que ele dá lucro, que ele já fatura, você já vivenciou todos os processos da sua empresa, começou pequenininho, cresceu, desenvolveu. Nós temos uma empresa aqui do nosso grupo que é a Expande Fácil. Então você vai no Instagram, @expandefácil, nós formatamos a sua franquia. Não importa se a sua empresa é pequena, se ela é média, se ela é grande. Nós formatamos. Por quê? A gente tem experiência de mais de 20 anos do franchise.
Eu fui um dos primeiros franqueadores aqui da minha cidade. E aí aqui, a nossa cidade virou um celeiro, né? De várias franquias, né? Exato. E por quê? Porque é possível. As pessoas acham que é complexo, é caro, e não é. É possível você transformar o seu negócio numa franquia, desde que você tenha um negócio que é replicável, escalável, tudo isso. A Expande Fácil faz essa análise para você transformar o seu negócio em uma franquia. Então, a gente faz isso em todo o Brasil. Já formatamos várias franquias, franquias de serviços financeiros, franquias de peças de escapamento, franquia, enfim, de vários segmentos, alimentação, de óculos, não importa o seu segmento. Se você quer expandir, a melhor forma de crescer é através do método de franquia. Você tem dois caminhos. Ou você começa a botar lojas próprias em várias cidades, ou você começa a crescer com capital de terceiro. Porque o grande desafio do crescimento é investimento. Com certeza. E aí a pessoa fala, cara, não tem todo o recurso. A franquia é um método de você crescer com capital de terceiro. Então, @Expande Fácil, você que quer conhecer um pouco, saber mais se o seu negócio é franqueável, pode acessar aqui, vou deixar o link aqui na descrição para você. Inclusive, já que estou pedindo para você clicar, já se inscreva aí no nosso canal, no Pode Destravar, já se inscreva ali, já aperta o sininho. Eu sempre quis falar isso, Guilherme. Clica no botão inscrever, clica no sininho e faça seu comentário, o que você está achando até agora. Deixa seu like. Aqui da história do Guilherme. Se tiver alguma pergunta, faça perguntas aí que a gente vai responder todas depois no direct. Gente, vamos lá então, Guilherme. E aí, cara, beleza. Aí você formatou a franquia, você começou a vender. Quem foi seu primeiro franqueado? Se eu tivesse a Expande Fácil na época, hein? Eu tinha apanhado menos. Tinha apanhado menos. Como que aconteceu? Aí eu formatei a franquia, registrei a marca, aquele processo todo, associei na ABF, aquela coisa toda. E aí eu já tinha, então, acredito ali, eu não lembro exato, mas uns 12 franqueados, que na verdade eram clientes da Prestige e tal. Uhum. Cheguei nos caras e falei, ó, agora vai ser uma franquia, o nome vai ser esse, tá aqui o contrato de franquia funciona assim, todo mundo junto. Aí todo mundo, eu achei que alguns não iam topar, né? Todo mundo, não, legal, vamos para cima e tal, né? E aí eu converti, então, esses 12 clientes em franqueados. Então, os primeiros franqueados foi dessa forma. Eu já tinha eles, né? Aí eu converti. Só converteu, né? Para poder pilotar, modelar. Exatamente. E melhorar os processos. Usei o programa de treinamento inicial que eu criei na época, fiz com eles para ver que eles já estavam no negócio, a gente já estava tendo um contato legal, validei esse treinamento, então, na prática, com franqueados reais ali. Então, começou aí dessa maneira. Qual foi o maior desafio que você teve com essas 12 pessoas? Porque você é um cara, você falou que você é um cara muito exigente, você é muito detalhista. Isso está dentro de você, isso nunca vai mudar. Sim. Né? Você sempre vai fazer as coisas com muita perfeição. Sim. E aí você teve que mudar com o outro, né? Mas eu tenho certeza que até hoje, com você mesmo, as coisas que você faz, você é muito preciso, muito detalhista, você é um cara cuidadoso, a gente percebe isso, né? Talvez é isso que te levou até onde você está chegando e vai chegar muito mais longe ainda. Esse perfeccionismo, ao mesmo tempo de você ser uma pessoa detalhista, mas você é uma pessoa visionária também, né? Você consegue enxergar algumas coisas além disso. Então, sua mente sempre vai estar na frente das pessoas, isso é normal, né? Você sempre vai estar pensando na frente. E aí você tem que saber lidar com aquelas pessoas que estão atrás, que não conseguem enxergar a sua visão. Como é que você fez, ou qual foi a dificuldade que você teve de fazer essas pessoas enxergar o que você estava enxergando? Porque muitas vezes elas não enxergam. E a gente tem que mostrar o caminho. Como foi isso? Sabe aquela frase assim, o óbvio tem que ser dito? Às vezes é óbvio para nós, para mim. Para o outro ali não está óbvio alguma coisa. Eu cheguei e joguei todas as cartas na mesa. Eu tenho que convencer esse pessoal que eu estou fazendo essa mudança. É uma mudança excelente, uma mudança para o bem. Eles vão ganhar. E aí foi toda uma argumentação e uma apresentação do porquê que eu estava fazendo aquilo. Porque assim, vamos ser sinceros, a maioria dos seres humanos não gosta de muita mudança. Odeia mudança. Não vem mexer. Cara, quando atualiza a versão do celular, as pessoas reclamam. Ficou melhor o negócio. É para melhorar. É para melhorar. Porque toda mudança nunca é para piorar. Exato. A gente muda as coisas porque não está satisfeito com aquilo. A gente muda porque a gente quer melhorar. E aí, se a gente não comunica essa mudança da forma correta, as pessoas entendem como um piorar. Exato. Fica assustado. É igual quando tem uma empresa e ela está fazendo alguns ajustes e ela tem que desligar
alguns funcionários. Na cabeça do empresário, fala, eu estou melhorando, estou otimizando, diminuindo o custo, trocando pessoas por pessoas mais eficientes para o negócio andar. Na visão das pessoas de fora, elas falam assim, o cara está quebrando. O cara está quebrando. O cara não, lá está desligando, não trabalha mais lá, não sei o quê, não sei o quê. Não sei o quê. O cara mandou o fulano embora. O cara mandou o fulano embora, Um demitiu 5, a empresa vai quebrar. E não. O administrador, o gestor, ele está administrando. Ele está trocando. Mas na cabeça dele, ele está fazendo aquilo para melhor. O melhor ajuste da equipe para ele ter um melhor resultado. E na cabeça das pessoas, estão achando... Então, se não explicar o porquê que você está fazendo, eles não entendem. Não vai entender. Sim. E aí você começa a ter um conflito. Né? E como foi? Daí você teve que explicar para a sua equipe, teve que ter uma mudança de equipe também, né? Sim, claro. Porque não era mais atender o cliente final, era atender uma pessoa que vai atender o cliente final e trabalhar com o braço do outro. Uma coisa é quando você vende. Quando você estava lá sentado na sua cadeirinha, na salinha da sua avó, você ir lá e falar com o cliente e vender. Como foi esse desafio de fazer o franqueado vender do jeito que deveria vender, como vender, porque você deve ter ensinado algo para eles. Sim. E aí, como foi isso? Deles poder replicar isso? Qual foi a dificuldade? Foi um baita desafio, porque daí eu sempre gosto de falar isso. Você que está pensando em franquear, você tem que ter em mente que é uma outra empresa que você está montando. A franqueadora é uma outra empresa. Então, às vezes, o cara tem ali uma padaria, eu falo, vou montar uma rede de padarias. Tem que ter a empresa que vai dar o suporte para a rede de padarias. Não é o pessoal lá da primeira padaria. Não é o cara que vende, que vai lá e dá assistência. É outra. E aí, pô, já tinha Prestige, tinha o portal aqui de Umuarama, o primeiro, e aí eu tinha que ter uma equipe para dar suporte para esses outros franqueados. Aí eu me peguei, eu falei, cara, eu estou montando outro negócio. É outra equipe, é outro tipo, é outra gestão. É outro CNPJ. É outro CNPJ. E de fato é, né? Outro CNPJ. Então, foi bem desafiador isso, até cair essa ficha. Não é no primeiro momento que cai, na hora que vê você está com uma outra equipe. Então, já era mais pessoas para liderar. E aí começa a ter outro tipo de desafio, né? Como é que você lidera tanta gente assim? Então, você tem que começar a formar líderes. Que isso é bem desafiador. E no começo é muito difícil isso, porque quando a gente está começando uma franquia, geralmente é nós, como dono mesmo, que a gente que vai ter contato com aquele franqueado, a gente que vai estar ali. Exato. Porque a gente precisa fazer isso. Sim. Porque o cara precisa ter seu DNA. Sim. A primeira coisa que você tem que fazer é transferir sua cultura para o cara. Ele tem que estar alinhado com seus valores, com a sua cultura, para que ele possa entender o seu negócio e saber o que tem que fazer. Então, a importância do dono no início da expansão é muito importante. Porque senão o cara não pega o seu DNA. Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ensinar esse cara, transferir isso para ele, e a sua equipe também tem que ter essa mesma ideia, esses mesmos valores e cultura. E eu acredito que é muito difícil isso. Você colocar todo mundo na mesma cultura, na mesma caixinha, fazer todo mundo pensar igual você pensa. É difícil. Né? E como foi? É bem difícil. É difícil até hoje. Até hoje, né? Até hoje, porque mesmo a rede já estando bem consolidada, com várias unidades, vários franqueados, uma equipe ali bem consolidada também na franqueadora, mas chegam franqueados novos. E até esse franqueado novo entender 100%, demora, é um processo. É um processo. E aí... E até porque também é um desafio para, acredito que seja para você como franqueador, cada cidade tem uma cultura também. Sim, tem sua particularidade. Tem sua particularidade, né? E conhecer essa particularidade é algo desafiador, né? Sim. Porque às vezes a técnica que é usada na cidade X não é a mesma que tem que ser usada na cidade Y, né? Exatamente. E até é um desafio porque, isso, né? André, o nosso negócio, ele mexe muito com a cidade onde ele está. Porque, é um site que reúne tudo sobre um município no mesmo lugar. Então, as pessoas, em cada município que a gente atua, elas têm um amor nesse site, porque é um conteúdo feito para elas de graça. E igual você falou, a realidade aqui é uma, lá no Pará é outra, lá na Bahia é outra, lá no extremo sul, lá no Rio Grande do Sul é diferente também. Então, mesmo o negócio tendo toda uma padronização, porque franquia é padronização, mas a gente tem que respeitar as particularidades locais de cada município onde a gente está. E aí começam outros tipos de desafio, né? Porque, vai ter que sair do padrão? Não, aqui nesse
nesse quesito, vai ter que dar uma escorregada no padrão para se adaptar à realidade lá. Você fez uma expansão nacional, você começou por uma região, você prospecta hoje uma determinada região? Como é que é isso? A gente não começou uma expansão, como é que eu vou dizer assim, planejadinha, no espiral, não. Uhum. Falou, cara, quem quiser montar um negócio, se tiver perfil, tiver condição, vai montar um negócio. Foi assim. Hoje eu já penso um pouco diferente. É melhor começar numa estratégia mais caracol ali, espiral. Próximo, principalmente, né? Para quem trabalha com produto. Não é o nosso caso. Nosso caso, serviço é mais fácil, né? Serviço é mais fácil. Agora quem, por exemplo, né, o nosso amigo ali, o Thiago do Gela Boca. Uhum. Sorvete, cara, como é que vou vai entregar sorvete para um desafio, franqueado, né? Lá do norte? Não, tem que começar espiral. Mas tá, o que a gente estava falando? Me perdi aqui. Tá. E da questão da franquia e da gente fazer isso de forma eficiente, né? De entregar das culturas, das regiões. Você me perguntou qual foi a estratégia inicial da expansão, uhum. né? Então, foi aleatório. Hoje a gente prospecta, divulga a franquia em alguns estados que a gente considera mais estratégico, outros estados a gente não prospecta. Então hoje é por estado que a gente faz a mídia da franquia para prospectar novos franqueados, entendeu? E hoje a pessoa que quer conhecer o seu negócio, investir no seu negócio, ele investe a partir de quanto? Hoje, para montar um portal da cidade, claro que vai depender do tamanho do município e tal, mas é uma micro franquia, é um negócio de baixíssimo investimento. A partir ali de R$30 mil, a pessoa já monta. Isso eu estou falando taxa inicial, com um escritório básico mínimo, equipamento mínimo que precisa. A partir de R$30 mil a pessoa já monta o próprio negócio. Então a gente está enquadrado hoje como uma micro franquia, um negócio de baixo investimento. E hoje você tem 65 unidades. 65 unidades. Em todo o Brasil. Qual que são seus planos? Assim? Onde você quer chegar em quantas franquias? Você quer crescer mais? Você quer manter o que tem? Hoje a gente tem 65 franquias e a culpa de ter só 65 franquias é toda minha. Podia ter 600 franquias. Lembra do que eu falei lá atrás do detalhismo, do perfeccionismo, do segurar demais as coisas? Poderia estar muito à frente, mas o excesso de zelo em não vou aprovar qualquer franqueado, não é qualquer um que vai ser nosso franqueado, tem que ser exato, perfil e não sei o quê. Isso aí prejudica um pouco a expansão da rede. Por outro lado, traz muita segurança e paz, né? Tá? Mas hoje a gente está com uma estratégia de se libertar dessas amarras. A gente precisa expandir, precisa aumentar esse número de unidades. Hoje a gente fazendo isso é melhor para todos os franqueados, porque eu sempre converso, né, com alguns franqueados, falo, se a gente fosse maior, a franqueadora arrecada mais. A franqueadora arrecada mais, a gente tem uma equipe muito melhor, mais capacitada. Gera mais emprego, gera desenvolvimento, você investe na marca. Invisto muito mais na marca, então toda franqueadora ela tem que expandir, senão ela fica limitada. E eu estou falando de dinheiro mesmo, de grana. Tem que ter dinheiro, não pode ser empresa pobre. Tem que ser uma empresa com potencial lucro. De investir. Empresa precisa de lucro. Exatamente. Às vezes o lucro... Você sabia que, Guilherme, a palavra lucro assusta muitos empresários? Tem medo, né? O cara tem medo de ter lucro. Ele acha que ele faz a conta só para empatar. Ele não precifica para dar lucro. A maioria dos empresários precifica para empatar. É a mesma coisa quando você dá uma meta para um vendedor. Não, você tem que vender no mínimo X. O cara só fala o X, aquele X é só para pagar o cara, pagar a despesa ali e não para pagar ele. É duro, né? Então, a mentalidade, o nosso desafio aqui com esse podcast é que você destrave a sua mentalidade. Que você precisa ter lucro. Lucro. Tudo que você for fazer, você tem que ter lucro. Tem que sobrar na última linha. Senão não faz sentido. Senão não faz sentido. Você ter um desgaste, ter uma energia e chega no final do mês, você paga todo mundo e você não recebe nada. Se você está vivendo isso, empresário, você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa mudar o seu jeito de pensar. Você tem que fazer conta. Você tem que buscar especialista. Às vezes você não sabe formar preço. Às vezes você não está olhando linha a linha. Quando a empresa cresce, Guilherme, a expansão é um risco. A maioria das empresas quebram quando vai crescer, no crescimento. Porque ela
precisa inchar. Ela começa a inchar a empresa, porque ela está crescendo, precisa de gente, precisa de não sei o quê, precisa de recursos. Só que ela esquece de fazer conta. Matemática básica. Matemática, porque o preço que você cobra hoje pequeno não pode ser o mesmo preço que você cobra grande. Porque o custo é maior. Né? Por exemplo, quando você virou uma franqueadora, o seu valor já subiu por você ser uma franqueadora. Você teve que investir para se tornar uma franqueadora. Você teve que contratar pessoas. A sua receita fica menor, porque não é você vender. Você não tem a receita total da publicidade ali. Você vai ter um royalties desse tamaninho. Então, a franqueadora ela começa no prejuízo. Com certeza. No negativo. Depois ela vai performando. Né? E assim como todo negócio. O problema é você ficar na perpetuidade com prejuízo. Existe a curva, existe uma curva ali, né? Você começa de baixo, você investe, depois ela passa, ela rompe aquela bolha, lucro, depois ela desce um pouquinho e estabiliza. Toda empresa é assim. E André, eu te interrompi um pouquinho, você falou uma palavra aí, mentalidade. Pior do que o pessoal às vezes não saber fazer a conta ou não querer fazer a conta certa, o pessoal tem a mentalidade ainda de que é feio ganhar dinheiro, é feio ter lucro. É uma crença. Cara, se você montou uma empresa e o objetivo dessa empresa não é ter lucro, por que você montou um negócio então? Qual é o sentido disso? O pessoal acha feio e fala, não, tem que dar lucro, tenho que ganhar dinheiro. Sobe a régua, gente, aumenta essa meta. Não, para com isso. Eu tenho uma equipe aqui, tem 90 pessoas que trabalham comigo. E aí eu fiz uma reunião com os comerciais e falei o seguinte, galera, e aí? Já bateu a meta? Eu perguntei, qual que é a sua meta? O cara, X. Eu falei, essa não é a sua meta. Isso aí é piso. Isso aí é o break-even, é o mínimo dos mínimos que você tem que fazer. A sua meta está um pouco mais acima. Toda meta, Guilherme, é piso. Se a sua meta é vender 100 mil reais, isso é piso. Tem que ser piso. Porque a nossa mente... ela vai travar naquilo, quando chegar no 100 ela vai fazer, cheguei na meta, mas é aqui embaixo. Na verdade, sua meta é 200, é lá que você tem que chegar. Aqui é piso. Então, meta é piso. Toda meta que você dá para os seus colaboradores, para a sua empresa que seja, é piso. Empresa que não tem meta definida, metas claras definidas para dar lucro. Não faça metas para pagar a conta, porque você vai chegar, só que você só vai pagar a conta. Tem que pensar degraus acima. Quanto você quer ter de lucro? Quanto você quer que sua empresa rentabiliza? Porque muitas pessoas não sabem, Guilherme, que as nossas empresas têm um valor. Existe um valor no mercado. Tem vários investidores, várias pessoas que estão de olho querendo comprar empresas. E tem um negócio chamado, avaliado pelo EBITDA, que é o lucro... antes dos impostos, enfim, tem toda uma forma. Estude isso. Você que quer vender sua empresa, um dia, vai estudando sobre isso. E tem empresas que valem, a pessoa não sabe nem quanto vale a empresa dela. E aí, de repente, a empresa dela está valendo milhões e ela não sabe. Ela não sabe. Então, você tem que se preocupar com o quê? Lucro. Investidor quer uma empresa que tenha lucro. Ninguém compra um negócio que não tem lucro. A não ser que seja algo promissor de futuro. O Nubank mesmo. Ficou muitos anos dando prejuízo. Hoje, que é o segundo maior banco do Brasil já. Né? E hoje tem um valor de bilhões lá de valuation. O cara é pequeno, mas ele tem que pensar que amanhã ele vai ter que vender a empresa dele. Uma hora pode acontecer. Você já pensou nisso ou não? Já, penso nisso. E você sabe quanto que vale a sua empresa hoje? Não sei. Vou ter que fazer Começa a se preocupar com isso. Vou ter que fazer essa tarefa de casa. Existem consultorias que fazem o valuation da sua empresa, que falam, quanto que vale a minha empresa? Você precisa saber o valor que você tem na mão. E aí você começa a abrir a mente, cara, e se eu tivesse 500 unidades produzindo? Quanto que valeria minha empresa? Você faz a sua vida ali. Né? Então, o empresário, ele vai amadurecendo conforme o tempo, ele vai expandindo, ele vai crescendo, ele vai aprendendo, e ele precisa estar no meio de pessoas que vão mentorá-las para o melhor caminho, cara. Porque chega um momento, Guilherme, que o dinheiro faz a gente se perder. Faz a gente se perder. E aí, pior ainda, quando você não sabe se o dinheiro é seu ou da empresa, quando você mistura os caixas. Esse é um grande erro da maioria dos empresários, né? Eu já passei por isso, eu já fiz isso. E quanto é difícil você saber o que é o seu dinheiro, o que é da empresa. É muito difícil administrar um negócio. Não é fácil. É muito mais além do que ter uma ideia e uma vontade. Empreender não é só ter uma vontade. Empreendedorismo sem gestão
é falência. E aí É só um sonho. Tem uma diferença, né? Empreendedor e empresário. Exatamente. A gente tem que ser os dois. Se você não tem condição de ser empresário, você tem que ter pessoas vai ter que que contratar. façam isso por você. Porque uma coisa é o cara empreendedor, o cara que tem ideia, o cara que vai para execução, o cara que sonha, o cara que planeja ali. Outra coisa é o empresário, que vai administrar, vai fazer a gestão, não vai gastar mais do que arrecadou, né? São diferentes. E tá tudo bem você não souber fazer. Esse é o grande questão do libertar, é você colocar pessoas melhores que você na operação. Exatamente. Porque a maioria dos empreendedores, não são todos, mas a maioria, o empreendedor ele é visionário. Ele vê coisas que ninguém está vendo. Ou, eu falo assim, todo empreendedor é um cara de fé. Porque a fé é acreditar naquilo que você não vê, não está vendo, não está acontecendo. Só que a fé, ela materializa primeiro na sua mente. Você já enxergou, você sabe que vai chegar lá. E aí você tem que convencer todo mundo para chegar lá. Você tem que trilhar um caminho. E nesse caminho você se arrisca muito. De chegar naquilo ainda que você está, porque não está muito claro. Você sabe que tem que chegar, mas você não sabe como chegar. E aí você vai tentando, você vai errando, você vai acertando. Então o empreendedor, ele erra muito. Se você não está errando, você não está empreendendo. Agora, erra, corrige, erra de novo. Por que tem que errar de novo? Erro novo. Porque enquanto você está errando, você está tentando. Se você, se mexendo, se você não está errando, você não está tentando. Não está acontecendo nada. Sua empresa está estagnada. E hoje é o seguinte, ou você está crescendo, ou você está morrendo. Diminuindo. Não tem meio termo, não existe mais meio termo. Então, é necessário ter empreendedor dentro do negócio. Porque o empreendedor sempre está, eu quero crescer, eu quero crescer. E vai chegar, mas tem momentos também, Guilherme, que a gente tem que parar. Porque a gente começa a abrir um monte de gaveta, um monte de ideia, um monte de coisa. O empreendedor tem muito isso, a mente acelerada. O empreendedor não é, de repente, igual um CLT que talvez chegue em casa, dorme, esquece da vida, desliga o celular horas. E vai. O empreendedor está deitado. Essa noite eu fui dormir 3 horas da manhã, minha cabeça... Você fica revisando tudo, né? E por que eu estou falando isso? E aí surgiu um negócio na sua vida que eu também gosto muito, acho muito interessante. Não consigo fazer ainda como você faz, deveria fazer, você deveria me chamar, que é pescar. Você é um apaixonado por pesca, você é um entusiasta. A gente está perto aqui, né, do Rio Paraná, pertinho. O quanto a pesca é importante para você? Como foi isso para o empreendedor? Cara, você tem 65 unidades, você tem pessoas para liderar, e aí, tipo, no meio da semana, você pega assim, cara, vou pescar. E você havia comentado que é ali que você reflete sobre o negócio, então você continua empreendendo ali mesmo, pescando. Conta como é isso, a importância disso para você, e como a importância do empresário, às vezes, se recolher, ele ter o tempo para ele fazer aquilo que ele gosta, que tem prazer. Porque a gente, como empresário, Guilherme, a gente se doa muito, o tempo todo para os outros. Sim. A gente nunca é pela gente. E todo mundo não acha que o empresário não precisa de ajuda nenhuma, não precisa perguntar, e aí, como é que você está? Né? Ninguém pergunta para a gente como é que a gente está. As pessoas perguntam, como é que você pode me ajudar? A gente é solitário, todo líder é solitário, todo empreendedor é solitário. As pessoas não permitem que a gente fique doente, que a gente fique triste, que a gente, hoje eu não quero trabalhar, hoje eu tomo, a gente ninguém quer saber disso. E aí, se a gente não cuidar da gente mesmo, se a gente não ter o tempo para nós mesmos, a gente fica doente. Com certeza. Né? Porque a gente carrega todo mundo nas costas. Com certeza. Eu sempre falo assim, o líder tem que motivar o teu time, tem que ajudar a tua equipe, tem que motivar a tua equipe. E quem que motiva o líder? Quem te ajuda o líder? O líder é motivado por resultado. Eu penso mais ou menos nessa linha, mas o líder também precisa de uma conversa, de uma terapia. A pescaria, no meu caso, é uma espécie de terapia. É onde você reflete. Eu descobri esse esporte, esse hobby faz alguns anos. Me encontrei nisso daí, que é uma delícia. Eu nunca fui o cara muito do esporte, nunca tive um hobby muito fixo ali. Já fiz várias coisas, já andei de moto, já fiz trilha. Jogar bola eu sou terrível, então só quando eu era criança mesmo. E a pescaria eu me encontrei. Tem várias coisas que acontecem na pescaria. É sua válvula de escape. É minha válvula de escape. Tem várias coisas que acontecem na pescaria que são coisas que eu gosto. Uma delas é a desconexão, é a natureza. Pô, você está ali no meio do rio. Rio Paraná, para quem não conhece, aqui na nossa região, é um paraíso aqui do nosso lado. Está 1 hora só aqui da nossa cidade. E, poxa, em 1 hora eu estou lá conectado na natureza, conectado comigo mesmo daí.
Então você perguntou do quanto que é importante. Você já teve insights ali pescando? Demais, muita ideia. Até porque é raro às vezes que eu vou pescar sozinho. Algumas vezes eu vou sozinho. Mas eu sempre estou com algum amigo. E às vezes eu estou com algum amigo que nem é muito próximo. Que daí é legal porque tem ideias diferentes e conversas diferentes. Cara, tanto de ideia que amigo já me deu dentro do barco. É uma consultoria ali, é uma mentoria dentro do barco, né? A gente nunca foi pescar junto. Não. Mas você imagina... Não, vai explodir. O converseiro. Nossa Senhora. O dia inteiro. E aprendizado, né? Não vai dormir à noite. E ali se divertir. Então você se diverte, você aprende, você relaxa. O quanto isso é importante para você? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque durante muitos anos, e eu não estou reclamando porque isso foi necessário, durante muitos anos era só... Virada, né? Trabalho. E é necessário trabalho. Não se começa um negócio indo pescar na quarta-feira. Isso não existe. Hoje eu tenho condição de ir daqui a pouco. Vamos. Mas nem sempre foi assim. Então, era só trabalho. Pague o preço primeiro. Trabalho. Isso. Usufruir. Porque o usufruto, ele é muito importante. Porque não faz sentido você montar um negócio, você desgastar horas do seu dia e você não poder usufruir. Não tem colheita sem plantio. Você já viu alguém colher sem plantar? Isso não existe. Então, o empreendedor, ele planta para talvez ele colher alguma coisa. Talvez. O risco está sempre ali. O risco é todo. O risco está batendo na nossa porta toda hora. Então, no começo era só trabalho. Depois de um tempo, né? Isso não tem muito tempo, inclusive, comecei a aprender que era necessário eu descansar antes de eu cansar. Então agora não é só trabalhar, agora eu também tenho que investir em mim. Eu tenho que ter... Isso faz melhorar a performance? Com certeza, porque alguém que dorme melhor, alguém que tem tempo de descanso, alguém que tem tempo de lazer, essa pessoa, obviamente, ela raciocina muito melhor. Ela resolve problemas com mais facilidade. Isso quer dizer Antigamente eu vi esse probleminha aqui... Cara, isso aqui não tem como Porque no resolver, dia a dia a gente tem como pensar. Porque você tá tão... A gente e chamando... Agora, cara, eu não sou o bicho da goiaba, mas caiu um problema aqui, eu falei, tá bom, nós vamos resolver. Vamos ver qual que é a melhor forma de resolver isso aqui. Mas nós vamos resolver. Você consegue raciocinar. Você está em paz com você mesmo. Você está em paz, você está tranquilo. E a pescaria traz isso, né? Traz isso. Então, isso... Para mim é pescaria. Tem pessoas que é na academia, tem pessoas que é num jogo de futebol, sei lá. Então isso quer dizer assim que o ambiente nos transforma. Com certeza. Aonde você está, onde você frequenta, é o que você vai ser. Me diga, como é que é? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? Exato. Então é necessário sair um pouco da bolha, né? Sair da onde você está para olhar de fora, porque quando você vai para outro ambiente, para outra coisa, você olha o seu negócio de fora. E é importante você se divertir. Hoje, os empresários, a maioria não se diverte, porque ele está apagando fogo o tempo todo. Ele precisa apagar fogo o tempo todo. Incêndio. E ele não se diverte. Daí ele chega na casa dele, a mulher cobra ele é cobrança o tempo todo. O tempo todo. As pessoas não compreendem ele, e nem ele se compreende. Primeiro eu chegar, eu tenho que ser o último a sair, eu tenho que ser perfeito, eu só tenho que trabalhar. É feio eu ter lazer, é feio eu... Vou pensar de mim, né? É feio comprar o carro que eu quero, é feio... Não, cara, não é feio ganhar dinheiro, não é feio você realizar um sonho, porque você batalhou, você merece, se você for merecedor. Não é feio nada disso. Não você é trocar feio. De carro, você viajar. Não. E você sente que a maioria dos empresários, das pessoas, não se sente merecedor. Está acostumado a receber tão pouco, que quando vem algo maior, ela descarta, ou sabota, ou tira, ou não usufrui, fica com medo. Eu tenho que guardar para o amanhã, sempre o amanhã, e não está vivendo hoje. A pandemia vem nos ensinar muito isso. Cara, vivo hoje, irmão. Usufrua, se divirta, seja feliz. A maioria dos empresários hoje estão prisioneiros. Sofrendo, tomando Rivotril, depressão. Lembrei de uma coisa, que essa palavra prisioneiro. Teve um ex-colaborador da minha empresa que ele olhou para mim, isso deve ter uns 5 anos, 4 anos, não sei. Ele olhou para mim na minha mesa assim e falou assim, Guilherme, você é escravo disso aqui. Como assim? Você é o empresariário, né? Boa, essa é boa. Ele falou, Guilherme, você é escravo disso aqui.
isso aqui não roda 100% sem você. Se você não estiver aqui, não funciona. Aquilo eu peguei uma birra dessa... Nossa, eu sou escravo? Eu sou mesmo. Aí, cara, isso faz uns 5 anos. Falei, não, isso aqui tem que funcionar sem eu. Se eu não estiver aqui, tem que funcionar do mesmo jeito. Esse é o ápice da gestão. Aí eu comecei a trabalhar com esse foco. E antes eu tinha vergonha de falar isso para minha equipe. Ó a crença limitante, ó a idiotice, a babaquice que eu tinha na minha cabeça. Hoje eu não tenho vergonha nenhuma. Em toda reunião eu falo, ó, se eu estiver fazendo qualquer atividade aqui dentro, tá errado. A empresa tá amarrada em mim. Não pode. Tem que desprender. Se para fazer alguma coisa tiver que ficar me perguntando ou eu ter que relar a mão, tá errado. A empresa tá travada. Se a empresa está travada, ela não cresce. Se a empresa não cresce, vocês não crescem. Ninguém cresce. Ninguém cresce. E aí, quando você vira essa chave, essa mentalidade, você começa... E é uma mentalidade minha também. Hoje eu não preciso... Eu estou aqui gravando esse podcast, mas minha empresa está funcionando ali. Tá rodando. Eu não tenho que tomar nenhuma decisão aqui nesse momento, porque eu estou aqui parado. De criar uma coisa na minha cabeça, há algum tempo eu já venho trabalhando isso também no meu negócio, é criar uma empresa autogerenciável. As pessoas se autogerenciável. Dando o quê? Poder, liberdade de escolha e decisão. Autonomia. Autonomia para essas pessoas tomarem a mesma decisão dentro do seu pensamento. Eu sempre converso com os meus líderes e falo assim para eles, olha, se você sempre tomar uma decisão, antes de você vir falar comigo ou com alguém, se pergunta, como é que o André tomaria essa decisão? Eles têm que pensar como você pensa. Uhum. E aí, o André não tomaria essa decisão. Como é que você implanta isso? Falando os seus valores, aquilo que você acredita, aquilo que você permite. Você dá a liberdade, mas você dá entre linhas de permissões. Uhum. Até aqui você pode ir. Até aqui você vai pensar como que o André tomaria essa decisão. É algo muito grave? É algo... Não, eu posso resolver? Uhum. Por quê? Senão as pessoas ficam dependentes. E aí, se você está doente, se você morre, se você fala uma coisa, acabou o seu negócio. Acabou. E crie uma empresa para que você possa vender ela amanhã. E como é que você vai vender se você é totalmente dependente de você? Como é que você vai crescer? Como é que você vai expandir? Tem que confiar nas pessoas. Muitas pessoas, líderes, a gente sabe disso que acontece nas empresas. Você vai lá, você capacita a pessoa, você treina, ela aprende, ela pega e vaza ou monta um outro negócio para concorrer com você. Uhum. Né? Você investiu na pessoa. Mas o preço de não investir na pessoa, o preço de não ensinar, é muito mais caro do que você não fazer nada. Às vezes a pessoa foi lá, montou a concorrência, beleza. Mas enquanto ela estava lá, te serviu? Ela fez o que tinha que fazer? Tá, beleza. Senão ela vai estar com você sem treinamento, sem conhecimento. Sem nada. Ela não vai fazer sua empresa crescer. Então ninguém cresce, trava o processo. Uhum. Então é melhor arriscar fazendo uma empresa autogerenciável do que você ficar ser um empresariário. Gostei desse termo aí, não vou esquecer. Né? E a gente tem que se libertar. O empreendedor tem que ser livre, ele tem que ser leve, ele tem que estar bem. Uhum. Porque as pessoas se inspiram muito. Né? Se inspiram muito. A gente tem que estar com energia. E uma das formas de você estar com energia é você conseguir recarregar suas baterias. Ter um hobby. Então você tem que encontrar precisa algo uma válvula de escape, né? Precisa ter um hobby. Algo que recarregue sua bateria. Você tem que ter isso daí. E isso é importante, isso ajuda. E aí a gente vai entendendo que o Brasil é um mar de oportunidades, né, Guilherme? Sim. Hoje, se você quiser empreender e crescer, é muito rápido, cara. É muito rápido. Tá aí para todo mundo fazer, inclusive do hobby para os negócios, né? Está fazendo 60 dias que eu entrei de sócio numa loja, na Pescarama, uma loja que vende material de pesca. Eu era cliente dessa loja, amigo ali do proprietário, eu recebi o convite. O hobby virou uma empresa. Virou empresa. Agora estou trabalhando com a Pescarama, que é uma loja que vende material de pesca, arma, munição, material de camping. Uhum. E aí, que é um segmento totalmente diferente que você faz. Totalmente, porque tem trabalha com produto, é varejo, eu nunca tive uma loja de nada, eu nunca comprei para vender, eu só trabalho com serviço, então estou aprendendo demais. É um novo desafio, né? Porque quem mexe com serviço, é fácil calcular a margem, tudo é legal, mas produto não. Produto você tem que ter estoque, você tem que saber o preço de venda, você tem que ter uma concorrência do mercado. Você não sabe o tanto que eu aprendi nesses 60 dias que eu estou nessa sociedade, aprendendo de tudo, porque
é outro padrão de equipe, é outro tipo de negócio, do ponto de vista que tem que comprar, negociar com fornecedores. Então, uma loja ali que precisa... É outro tipo de divulgação. E outra coisa, agora eu tenho um sócio, eu nunca tive sócio. Então, nesse novo negócio, eu tenho um sócio. E aí também estou aprendendo a esse outro tipo de relação. Qual que é o segredo? Porque eu sempre tive cliente, eu sempre tive colaborador, tenho franqueado, agora sócio eu nunca tive. Qual que é o segredo de uma boa sociedade? E qual o desafio? Eu sou, vamos dizer assim, não tenho vergonha de falar, mas eu sou inexperiente ainda nesse ponto sociedade. Mas o que eu entendi até agora é assim como você agrega para o teu sócio, ele também tem que te agregar. E você tem que ter uma palavrinha-chave ali no meio, que é o respeito. Respeito. Né? As ideias têm que ter um certo nivelamento entre os dois, porque senão eu vou estar atirando para um lado, você vai estar atirando para o outro. Isso tende a não funcionar. E tem que ser respeitado ali o conhecimento individual de cada um na sociedade. De repente você é muito bom nisso aqui. Determinar os papéis, né? Eu sou muito bom nisso aqui. Então, cada um cuida de uma parte e aí na fritada dos ovos fica tudo certo. Então, é muito recente ainda essa questão da sociedade. Mas eu estou aprendendo demais. E está sendo uma experiência positiva. Eu tenho certeza que você é uma empresa que já existia. Já. Uma empresa que tem 14 anos. Isso. Então, você entrou para inovar. Para fazer Exato. algo diferente que não estava sendo feito, possivelmente. Você foi convidado para isso, né? Isso, exato. E aí é um ramo que você não... Você usa, você é cliente, mas você não opera no mercado, enfim. Aí você vai começar a descobrir novas coisas, novas formas de fazer. E qual que é o seu maior desafio nisso tudo? No começo eu achei que não ia conseguir conciliar, né? Os dois negócios totalmente diferentes. Mas está sendo até que tranquilo, porque a outra empresa, não que ela esteja 100% redondinha, mas funciona. Igual você falou, a gente está gravando aqui agora, mas nossas empresas elas estão operando normalmente. Então eu estou conseguindo, achei que o maior desafio é conciliar tempo e tal, está dando super certo. E eu estou fazendo alguns testes, inclusive, de ficar lá com a barriga no balcão. Legal. Para ver como é que é. A gente colocou agora uma música ambiente na loja. Eu sempre achei legal isso aí quando eu vou numa loja. Tem uma música ambiente, sabe? Coisinhas que parece que é tão simples, mas que fazem a diferença. E aí, um negócio bacana que eu falo para quem que quer empreender e já está empreendendo, a gente não pode ter preguiça de aprender. Empreender é ter humildade. De aprender o tempo todo. Para aprender o tempo todo. Com outras pessoas, com os colaboradores, com os clientes. O tanto de feedback de cliente dessa loja que eu tenho ouvido e eu tenho pedido. Mas o que você acha da loja? Mas o que você está achando que está faltando aqui? Como é que é? A cereja do bolo dos clientes que estão trazendo. E às vezes, mesmo você não tendo a habilidade nesse momento ali com o produto, e é melhor isso, porque às vezes uma pessoa de fora vem com uma visão diferente, enxergando coisas, os pontos cegos do nosso negócio. Exato. Porque às vezes você está anos no negócio, mas seu negócio travou. E aí você não consegue ver os pontos cegos. E a gente não vê, Guilherme. Eu tenho certeza, no seu negócio, no meu negócio, tem pontos cegos que precisa vir uma pessoa de fora olhar. Com certeza. E quando a coisa não está andando, você precisa contratar uma mentoria. Você precisa contratar uma consultoria ou um especialista. Porque essas pessoas vão enxergar o ponto cego do seu negócio. Se o seu negócio ainda não está crescendo ou tem uma deficiência, tem ponto cego. E a gente não enxerga, e não adianta e não vai enxergar, porque a gente está ali. Então, quando vem uma pessoa, por exemplo, no caso você foi sócio, automaticamente você está fazendo uma consultoria ali dentro. Opa, todo dia. Você está enxergando coisas que não enxerga, detalhes, experiência do cliente. Você como cliente, como você gostaria. Porque é sempre o cliente que vai dizer. Não adianta nada você fazer um negócio, não é aquilo que o seu cliente quer, não é aquilo que ele gosta. Então, você como pescador, você sabe, você enxergou alguns gargalos. Sim. Cara, se tivesse isso aqui, era melhor, ia ser legal assim. Então, eu era cliente dessa loja. Exatamente. Então, eu tenho uma visão de cliente. De cliente. E às vezes o empresário está tão ocupado, tão
bitolado em outro resolver problema, outras coisas que ele não consegue enxergar mais a visão do cliente. Ele não consegue nem ouvir o cliente dele. Fica cego. Ele fica cego, né? Então, essa é a importância. Gente, esse episódio está aqui no YouTube, mas também está no Spotify. No Pode Destravar. Vai lá no Spotify, Pode Destravar. Já se inscreve lá também, que você pode ouvir. Às vezes está no carro, né? Você vai ouvir esse podcast também lá no Spotify. Nós vamos estar em toda a plataforma. Também, se você quiser me seguir, é @André Oliveira Mentor. Meu Instagram, eu sempre estou falando de empreendedorismo, de mentalidade. É o que eu vivo, de franquias. Enfim, para você conhecer um pouquinho mais quem é o André Oliveira. Faço isso aqui de forma gratuita, para colaborar, para ajudar a desenvolver empreendedores no Brasil. Trago empreendedores que são inspirações, que pensam igual. E é muito legal quando você encontra outro maluco igual você, que viaja, que pensa, que executa, e a gente se entende e prova que a gente está no caminho certo. É difícil, não é fácil, mas é prazeroso quando as coisas começam a acontecer, né, Guilherme? Quando você vê aquele fruto da sua imaginação se materializar. E não tem nada a ver com dinheiro isso. Sim. Né? Tem que ver com imaginação, mentalidade. Dinheiro vai ser uma consequência. Eu sempre falo, se você consegue imaginar, você consegue alcançar. O seu pensamento é onde vai te levar para lugares e você nunca imaginou. Você fecha seus olhos, você mentaliza, você se vê, você sente. E tudo que você vê e tudo que você sente vai ser seu. Porque se está no seu coração esse desejo, foi Deus que colocou esse desejo. Ele quer te dar. Você só precisa estar aberto para receber. E muitas pessoas se limitam a receber, têm resistência a receber, porque nós somos condicionados a ser limitados, nós somos condicionados a ter pouco. E a gente precisa se libertar. Parar de ser empresariário, parar de ser eu empresa, começar a viver. Né? Tem um livro que chama 20 Preocupações, como é que é? Do Dale Carnegie lá? 20 Preocupações, começa a viver, né? Exato. Então, leia esse livro, é um livro muito bom. Você precisa começar a viver, empresário. Respirar, porque quando você pensa, você visualiza. E quando eu visualizo, eu atraio. Quando eu atraio, acontece. E se algo não está acontecendo ainda, é porque você não está parando para visualizar. Cuida mais de você, cuida mais da sua saúde, cuida do seu interior, né? Tenha uma conexão com algo maior que a gente. Porque a inteligência é do homem, viu, Guilherme? Mas a sabedoria é de Deus, cara. Legal. Se você não se conecta com Deus, você não tem sabedoria, você só tem inteligência. E a inteligência nos engana. A inteligência nos limita. A inteligência faz a gente tomar decisões erradas. Porque a gente age sempre com a emoção. E quando você tem espiritualidade, você tem sabedoria. Sabedoria é você tomar a decisão correta, do jeito certo, na hora certa. Então, muito mais que inteligência, nós temos que ter sabedoria. E nós estamos quase finalizando aqui nosso podcast. E esse microfone agora, agora é uma voz de Deus aí. Você vai falar nele, o mundo inteiro vai ouvir. Nós estamos na internet, nós estamos no Spotify. E agora vai entrar ao vivo em todas as rádios, na televisão. E aí você foi convocado a dar uma mensagem para esses empreendedores. Que mensagem Legal. você vai deixar para essas pessoas que querem empreender ou que estão aí querendo tomar a decisão de empreender? Que mensagem você dá para as pessoas? Que desafio, hein? A mensagem que eu gostaria de passar para quem está empreendendo, para quem está começando agora ou para quem ainda está pensando em começar, é que é muito difícil e que tudo na vida é difícil. Então é uma questão de você escolher o difícil que você quer. Sabe? Então você ter um próprio negócio é difícil, você ser funcionário pro resto da sua vida também é difícil, você não fazer nada também é difícil. Escolhe o seu difícil, não vai ter nada fácil. E empreender é uma mistura de persistência, com humildade para saber que você precisa estar aprendendo todos os dias. E a gente comentou aqui que a forma de você aprender é fazendo, é errando, reconhecendo o seu erro, corrigindo, fazendo de novo, errando de novo. Então, tem que ter assim, muita persistência. E nos dias de hoje, empreender, você precisa também ter velocidade. Que se você for muito mosca morta, não é para você empreender. Você tem que ser veloz, senão vem o concorrente, te atropela e passa por cima de você. Então, assim, não é fácil, é desafiador, precisa de dinheiro. Sem dinheiro, a gente não faz nada. Destrava a sua cabeça que não é feio você ter lucro, não é feio você ganhar dinheiro.
Você não precisa ser o exemplo em tudo. Você tem que ter pessoas melhores que você dentro do teu negócio. E é isso. Falou tudo, cara. Falou muito. Guilherme, muito obrigado. Agradeço assim, sua presença aqui. Faz tempo que a gente está te perseguindo aí para você vir, porque a sua história é sensacional. Tenho certeza que inspirou muitas pessoas aqui. Tenho certeza que você é um agente de mudança. Você tem uma missão importante, que é ensinar as pessoas a empreender, gerar oportunidades, gerar emprego, gerar desenvolvimento. E seu conhecimento ele não pode ficar só com você. Deus te deu um dom de ensinar. Do seu jeito, o seu jeito calmo, igual você fala, detalhista e tal. Então, as pessoas precisam de você, o mundo precisa te ouvir. E você precisa aparecer mais. Fortes. Porque a nossa missão é nobre, é difícil. E dizer para você, assim, que como outro empreendedor, que você não está sozinho, entendeu? E eu também tenho certeza que eu não estou sozinho. Porque quando a gente tem amigos, a gente tem a liberdade de pegar o telefone do outro. Cara, eu tô com um problema aqui. O que você faria no meu lugar? Me dá uma luz. Né? Então, você tem essa liberdade comigo, eu tenho certeza que eu tenho essa liberdade com você. É uma alegria. E a gente tem um mantra aqui para a gente finalizar. Tá. Eu vou falar você falar destravar para a galera. Tá bom. Energizar mesmo de destravar a mente. Pode ser, então? Pode ser. Vamos lá, então. Então, galera, pode... Destravar. É isso aí. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu, Manão. Massa, obrigado, tá? Show de bola. Top demais, né? Legal. Se você curtiu esse episódio de hoje, compartilha. Pega o link aqui, manda para o seu amigo, manda nos grupos de WhatsApp. Não esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no Spotify para que você possa levar essa mensagem para mais pessoas.